Olá pessoal, então vamos para a nossa aula de Sociologia Jurídica. Hoje nós terminaremos o conteúdo da Sociologia, da Sociologia Jurídica, ou seja, daquelas relações na sociedade e suas ligações com o direito, com o nascimento, a evolução, a atualização do direito. Então iniciaremos, e antes disso, próxima semana, iniciaremos as aulas de antropologia, umas 2 ou 3 aulas de antropologia, e posteriormente nós teremos o estudo de situações mais práticas que estão ligadas ambas à sociologia, estão ligadas à antropologia, então a ambas as ciências, né, como políticas sociais, como direito e moral, o ordenamento jurídico, em que pese vermos o ordenamento jurídico de uma forma mais sucinta, né, porque é objeto lá da introdução ao estudo do direito. Bom, iniciaremos então com as mudanças sociais, né, que são inerentes ao ser humano, e elas podem ser causas de retrocessos ou de evolução. Eu acredito sempre que mais para a evolução. Cada mudança social que ocorre, cada embate que ocorre entre pessoas, entre grupos, novas situações surgirão. Acho que a maioria delas é para a evolução. Pode haver retrocessos, né, como nós escutamos às vezes aí, alguns arroubos de autoritarismos, né, alguma coisa nesse sentido. Então as mudanças sociais elas ocorrem num processo longo, claro, não é de um dia para o outro, elas vão ocorrendo paulatinamente, aos poucos, né, que é a mesma coisa que paulatinamente. E os resultados nós só verificaremos muitos anos mais tarde. Nós podemos falar do estado do nazista do Hitler, que iniciou com a ascensão dele, com a cooptação dele por partidos que eram tradicionais. Mesma situação nós tivemos aqui na América, na Venezuela, né, o Hugo Chávez, né, que não conseguiu se impor pela força e foi então se impor pelo próprio regime democrático, né, com apoio inclusive de um ex-presidente na época que achava que poderia levá-lo para o seu partido, enfim, e ser alguém que cooptasse votos para o partido, e acabou ocorrendo, né, todos sabem o que ocorreu na Venezuela. Então as mudanças ocorrem nesse sentido, podem ser eventualmente para pior, como ocorreram na Venezuela, na Alemanha e na própria Itália, na época do fascismo. As mudanças sociais, então, elas são externadas, né, pela própria sociedade, pelos segmentos sociais. Exemplo, assim, de uma mudança social forte que ocorreu nos anos 80, a globalização, né? Nós tínhamos estados nacionais, não havia a comunicação, internet, a possibilidade de muitas pessoas viajarem para outros países, né? E com essa autorização, com essa possibilidade que a internet e os meios das pessoas circularem, né, sendo mais facilitado, acabou que as culturas de países começaram a se interligar. Então, houve um intercâmbio cultural, econômico, jurídico. Então, isso trouxe muitas mudanças nas relações sociais. Isso, de alguma maneira, ao final e ao cabo, acaba por produzir efeitos no nosso ramo jurídico. Então, essas mudanças sociais, em virtude da globalização, que talvez tenha sido o maior impacto, a maior situação já enfrentada, né, que foi essa interligação entre pessoas e culturas, economias, a tecnologia, trouxe um impacto, sim, ao direito, né? E acaba ocorrendo, então, uma imposição de mudanças nas estruturas, né? A estrutura nossa, no caso, o direito, ela sofre esse impacto e ela tem que começar a se readequar. Então, ela anda um passo atrás, normalmente, das relações sociais. Então, a globalização impôs ao direito novos mecanismos, novas estruturas. Uma delas, por exemplo, o próprio direito internacional. Qual a lei aplicável a um contrato internacional entre uma empresa no Brasil e uma empresa na Rússia, por exemplo? Essas coisas passaram a ocorrer mais. E o direito tem que sim acabar por achar uma solução para esses problemas. Relações entre pessoas, né? Uma pessoa dos Estados Unidos casa com uma brasileira, tem um filho, e aí se separam, visitas, etc. Quais serão as consequências para isso?
como o direito irá atuar nestas situações, né, pessoal? Então, viram que a globalização, né, mudou os conceitos sociais, e esses conceitos sociais causam impacto nas estruturas, no nosso caso, estruturas jurídicas. O progresso, então, essas mudanças sociais deveriam acarretar melhor estrutura, melhor condição de vida para todas as pessoas, né? Porém, a gente sabe que pode acabar, por vezes, segregando algumas pessoas, né? Então, por exemplo, nós tivemos um período aí, ainda temos, né, de muitas mudanças na ciência, né? Em virtude da tecnologia, em virtude das pesquisas, né? Que por vezes no Brasil são intoleradas, mas são de grande importância para o mundo. Nós tivemos muitas estruturas. Agora, essas pesquisas que resultaram em avanços na ciência médica, por exemplo, elas serão entregues a todas as pessoas ou alguns grupos serão desfavorecidos, serão segregados, né? Sei lá, tivemos manipulação de células tronco, por exemplo. Eu creio, né, que um dia pode demorar, mas um dia será benéfico, um dia isso será algo mais comum e pelo menos nesse dia será benéfico. Talvez demore um pouco para alcançar todas as pessoas, mas um dia é possível que sim. Bom, e o papel do direito, então, na sociedade evolutiva? Como nós já vimos até esta aula de hoje, né, já vimos diversas vezes, nessas 3 ou 4 aulas que tivemos nesse semestre, que o direito resulta das práticas sociais. Então, o direito não deixa de ser uma forma de expressão da sociedade. Se o direito resulta de costumes, de usos da sociedade, o direito acaba por ser práticas sociais, né? Ela é um reflexo da sociedade, que é normatizado, e a diferença é que existe uma lei, e essa lei, se não cumprida, o Estado tem o poder de fazer cumpri-la com a coerção. Então, o direito, né, ele só pode se sustentar pela correspondência entre a norma e as necessidades sociais. Se eu tiver leis que a sociedade entenda que são injustas, que são desnecessárias, essas leis têm grandes possibilidades de não serem cumpridas, observadas. Aí nós já falamos na aula passada sobre o jogo do bicho, que não é observado. Demos o exemplo do crime que deixou de existir, né, de adultério, né, porque a sociedade não abraçou mais essa ideia de proibição pela lei dessas práticas sociais, pela lei penal ao menos, né? Então o direito ele deve respeitar algumas formas de organização das pessoas. Se ele surge das práticas entre as pessoas, ele tem que observar de alguma forma, de alguma maneira essas práticas. Vai observar tudo, acatar tudo? Lógico que não, porque algumas práticas podem ser benéficas para umas pessoas e prejudiciais a outras. E aí nós já temos, eu já vou me antecipando a um ponto da aula de hoje, que são os grupos. Nós temos segmentos que têm ideias opostas, né? E esses segmentos, então, de alguma maneira, eles devem ser, devem haver tradução dos seus interesses ao direito. Mas, se são ideias opostas, como eu posso trazer benefícios em matéria jurídica, em que o direito imponha benefício a todos se suas ideias e seus objetivos são opostos? Bom, isso também nós veremos durante a aula de hoje. Então, um distanciamento, né? Esse é o entendimento, que um distanciamento muito acentuado entre as práticas e as normas pode levar o direito ao descrédito. Ou seja, não adianta o direito querer barrar uma prática se ela é muito comum. Aí eu volto ao exemplo do jogo do bicho, né? Não adianta querer impor às pessoas se isso já está na raiz das pessoas, está arraigado às ideias, à vida cotidiana das pessoas. Né? Então, por isso, é proibido e continua existindo. Há uma influência, então, do direito nas configurações sociais, mas há também influência das configurações sociais no direito. Ou seja, se o direito influencia que as pessoas pratiquem determinados padrões, determinadas condutas, ajam conforme alguns padrões estabelecidos pela lei, as próprias ações sociais, as configurações da sociedade, né, o nosso dia a dia, os nossos costumes, eles que criam o direito. Então há uma interligação, né? O direito é influenciado pelas configurações sociais e depois o direito acaba influenciando as configurações sociais.
Bom, o direito ele passa então a estabelecer o controle social, de alguma forma ele estabelece, mesmo que caia no descrédito em alguns momentos, como nós já vimos, ele acaba, na maioria das vezes, sendo uma forma de controle, né? É uma função jurídica do direito controle social. Esse controle social a gente pode entender como uma vigilância externa, né? O Estado tem vigilância sobre as pessoas e também pode ser uma interna, a própria pessoa se policia, né? E é um controle que a própria pessoa exerce sobre si. Mas como surge isso? Tanto quanto o direito surge de usos, costumes e tradições da sociedade, esse controle interno da pessoa também, né, vem da sua vida em sociedade. Por exemplo, de como a sua família age, de como ela entende, né, de como a família vê a, as relações sociais. A família é muito conservadora ou ela é aberta a ideias novas, a novos tipos de família, por exemplo? Então, isso são o autocontrole que a pessoa exerce sobre si e ela tem esse autocontrole em virtude dos padrões morais que ela possui na família, na escola, na igreja. E atualmente eu diria das suas leituras, de ouvir pessoas que já deram um passo, evoluíram e aceitam ideias novas, né? Então, os princípios morais, eles controlam as práticas sociais, eles são padrões sociais. Então, o que as pessoas têm, esse autocontrole, esse controle interno, são padrões morais que elas obtiveram durante a sua vida, na família, na escola, no clube, no sindicato, no partido e também de suas leituras e de ouvir pessoas, né, atualmente. Eu incluo leituras e ouvir pessoas, que a leitura abre a nossa cabeça. Ouvir pessoas que já deram um passo à frente abre as nossas cabeças e ao menos permite que nós possamos ter uma ideia e pensar e aceitar ou não novas práticas que o direito vem tutelando aí como novas famílias, por exemplo. Então, o controle social, como função jurídica, ele não apresenta uma eficácia total, né? Só porque ele é uma norma não quer dizer que as pessoas vão seguir, porque as pessoas já têm seus padrões morais, então elas acabam não aceitando, por vezes, algumas normas. E se elas não cumprirem, a alternativa que resta é o Estado exercer a força, a coação, né? E em alguns pontos, nem assim, não é possível fazer as pessoas cumprir a lei, aí volto ao exemplo, né, do jogo de azar. Então, por isso, sempre haverá um ponto de ruptura entre a lei que o Estado determina e a prática de uma pessoa, porque tem padrões morais das pessoas que elas aprendem na sua vida e tem os padrões legais. Por isso que a ideia é que o direito venha dessas relações sociais e esteja muito próximo aos padrões sociais. Mas, obviamente, é impossível que a lei atenda a todos os padrões sociais, até porque nós temos segmentos. Cada segmento numa sociedade como a brasileira, que é enorme, que é complexa, que é injusta socialmente, cada segmento tem seus objetivos. Então, como o direito vai tratar disso? É um passo que nós teremos que ver ainda. Então, as organizações procuram metas, né, costumes e status. Então, haverá um momento de ruptura, como eu disse. Aí o Marx, ele diz que o momento de ruptura se dá quando as classes entram em luta, né? Ou seja, tem uma classe oprimida e tem uma que oprime, a classe trabalhadora e a classe patronal. Essa é uma ideia dele já de muitos anos, é uma ideia que até certo ponto é ultrapassada, né? Principalmente se traz a ideia de socialismo, algo que já não se cogita mais. Emile Durkheim fala da anomia, né, que é uma desorganização da sociedade, que aí é um ponto de ruptura, onde as pessoas não convulam das mesmas ideias, e isso realmente ocorre, né? Nós não somos iguais, nossos grupos pensam de maneira diferente, e aí pode haver um ponto de ruptura, nós não cumprirmos leis estabelecidas. E Weber falava da legitimidade do direito. Se o direito está muito distante das relações sociais, as pessoas acabarão por não cumprir. Outro ponto importante é a chamada ideologia no direito. A ideologia são aquele conjunto de ideias que as pessoas acabam aceitando, né? Acabam internalizando e tendo como algo pronto, acabado, correto, que não deve ser modificado.
Isso pode ocultar uma realidade. Quando a ideologia, aquele conjunto de ideias de um segmento X, cega a pessoa, ele pode ocultar a realidade. Eu não vejo mais a realidade. As pessoas acabam acreditando cegamente em algumas ideias e não se abrem para ver os problemas que essa ideia pode trazer, não se abrem para ao menos um debate com outras ideias, né? Isso então oculta a realidade presente, é a chamada ideologia. E isso obviamente está presente em todos os segmentos, inclusive no segmento jurídico, porque quem trabalha com o direito somos nós, professores, estudantes, juízes, advogados, policiais, etc. Então pode transformar-se num instrumento de dominação. Aí nós temos alguns exemplos. Nós temos o Estado nazista, né? O Estado que trouxe a ideologia da supremacia ariana, da raça ariana, e a própria comunidade alemã acabou aceitando essa ideologia, né? E outros países acabaram aceitando e colaborando com o Estado nazista. Era uma ideia, né? Uma ideologia que cegou as pessoas, entendendo que a raça ariana era superior e eles tinham que eliminar as demais para o bem da humanidade. Mussolini na Itália, né? Até eu vou ler uma passagem de um livro que eu estou lendo, né? Como as Democracias Morrem, é um best-seller dos Estados Unidos, e ele foi escrito, quem admira o presidente Trump, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, não estou sendo parcial, só estou dizendo que ele foi escrito por 2 autores para analisar o governo do presidente Trump. Então ele diz aqui, ó, a verdade era mais mundana. O grosso dos camisas negras de Mussolini, com frequência mal alimentados, esses camisas negras eram grupos que apoiavam Mussolini nas ideias fascistas, e desarmados. Só chegou depois que ele foi convidado a ser primeiro-ministro. Então esse grupo, que era aproximadamente 30 mil pessoas que apoiavam ele na Itália, só tiveram foram mais expoentes, mais conhecidos, quando o rei da Itália, acreditando que convidando Mussolini, deixaria Mussolini ao seu lado, trabalharia para a nação, né, convidou Mussolini para ser primeiro-ministro. Os pelotões de fascistas em todo o país eram uma ameaça, mas as maquinações de Mussolini para tomar as rédeas do Estado nada tiveram de revolução. O Mussolini, então, ele tomou o poder, não foi por guerra, não foi por revolução, tanto quanto o Chávez fez na Venezuela, né? Eu já vou ler o finalzinho aqui para vocês entenderem como foi. Então, o fascismo, né, era uma ideia política, uma ideologia política, né, que tirou direitos democráticos, né, do mundo italiano, do país italiano. Ele usou 35 votos parlamentares do seu partido, de um total de 535. Ele usou as divisões entre os políticos, ele semeou divisões entre os políticos. E olha só, isso vê se nós já não ouvimos isso. E medo do socialismo e a ameaça da violência dos 30 mil camisas negras. Então nós tivemos, a gente já ouviu, né? Esse é o medo do socialismo. Então, ele criou dessa maneira, que se chama ele criou desta maneira, né, o que se chama de fascismo na Itália, e muitas pessoas perderam a sua vida, né, em busca de viver um Estado democrático de direito, né. Aqui um outro ponto do mesmo livro, que é a mesma coisa, para vocês verem como a história se repete. Ela foi usada lá por Hitler, ela foi usada por Mussolini, ela foi usada por Chávez e vem sendo usada em outros pontos aí. A tendência autoritária dos Estados Unidos persistiu através da era de ouro do período pós-Segunda Guerra Mundial. O senador McCarthy, que usou o medo da subversão comunista que marcava a Guerra Fria para promover listas negras, censura e proibição de livros, desfrutava de amplo apoio da população. Então ele proibiu livros, a circulação de ideias, né, para sabermos o que está acontecendo em nome de um suposto comunismo, que na realidade comunismo ninguém sabe o que é, nunca existiu em parte nenhuma do mundo. Comunismo, segundo diz Marx, seria um Estado sem governo. Nunca vimos um Estado sem governo. Adiante então. Os valores sociais do direito, pessoal. Esses valores sociais não pertencem ao campo material, né? Eles são atribuídos às pessoas.
Então, esses valores sociais dentro do direito são analisados por pessoas e aí começam os problemas, né? Então, quem faz o juízo são as pessoas, né? O juízo do que é belo, do que é feio, do que é justo, do que é injusto, são as pessoas. E isso o direito, de alguma maneira, tem que conviver. Por exemplo, existem esses valores sociais na economia, no direito, na sociologia, né? Então, nós temos uma divisão entre valores morais, sociais e jurídicos, né? Valores morais são uma coisa e direito é outra coisa. O ideal é que o direito ande junto com a moral, mas nem sempre ocorre. E aí começam os problemas. Como eu vou ter uma lei se determinadas pessoas, um segmento da sociedade, pensa que aquela lei não deve existir? Outro determinado segmento da sociedade pensa que aquela lei deve existir. Então nós temos embates entre segmentos. Por exemplo, leis trabalhistas, os trabalhadores querem mais, os empregadores querem menos. E aí nós temos que conviver com isso. Então, esses valores, né, eles são transmitidos durante a socialização do ser humano, pela igreja, pela escola, pela família, né, e eles têm a função de difundir valores. Então, esses segmentos, né, igreja, escola, etc., têm valores de difundir, têm a função de difundir valores. O problema na valoração é a polarização. Acabamos de ver aqui a questão da ideologia. Quando há uma polarização, e esse livro ali que eu estou lendo traz bem isso, o problema maior é a polarização, então não há novas ideias, são duas ideias e cada um responde, cada um defende suas ideias e não existe possibilidade de mesclá-las, de tirar o que é bom de cada uma. Esse é o grande problema, então. E aí fica difícil, né, do direito ser atendido, do direito ser observado e do direito atender às necessidades das pessoas, né? Porque se há uma diferença entre moral e justiça, e cada segmento defende os seus valores morais, defende o que é justiça e o que não e o que é injusto, como o direito vai lidar com isso? Aí nós temos que trabalhar a separação do direito e da moral, né? Então, por exemplo, se eu pegar o mandamento, vamos pegar a religião, que é um dos segmentos mais fortes. Se eu pegar o mandamento, não matarás, isso é questão moral, a igreja determina que não se possa matar, e é um segmento jurídico, é uma lei. Se matar, vai ser punido. Pena de 6 a 20 ou 12 a 40 anos no Brasil atualmente. Bom, 12 a 30 a previsão do Código Penal. A pena pode chegar a 40, mas a previsão do Código Penal é 12 a 30. Então, por exemplo, se eu pegar o mandamento da igreja, não cobiçarás a mulher do próximo, isso é uma questão moral. Muitas pessoas vão seguir porque têm valores religiosos, mas não é uma questão legal, né? Não há crime se ocorrer esta conduta por parte de alguém. Então, por isso, há uma diferenciação entre direito e moral e nós teremos uma aula para estudar sobre isso, né? Porque isso é gerador de grandes problemas no nosso ordenamento jurídico brasileiro, na nossa sociedade. Essa diferenciação entre direito e moral, onde toda a sociedade crê que possa fazer análises jurídicas, quando na realidade ela pensa do seu ponto de vista. Pensa não do campo de vista do ordenamento jurídico brasileiro, mas sim do seu ponto de vista individual, do seu campo de vista moral. O valor social e a lei, pessoal. Então há imprevisibilidade entre lei e fato social, porque o ser humano é um ser complexo, ele não consegue, então, a lei não consegue captar ou capturar todas as possibilidades que o ser humano tem capacidade de realizar. Então, por exemplo, se eu pegar a ciência da física ou da matemática, eu tenho fórmulas que elas são exatas. O direito não é assim. Então, quando o legislador cria uma lei, não necessariamente esta lei alcançará todos os fatos. Criou uma lei, mas aquele fato previsto em lei como proibido, por exemplo, ele pode ser exercido de diversas maneiras, ter diversas situações diferentes do que o legislador pensou. Por isso se tem a interpretação pelo juiz, pelo aplicador da lei, pelos advogados, para defender seu cliente, né? E por isso se tem também
esse desentendimento entre o que é direito e o que é moral, alguns aceitam o direito, outros não aceitam, alguns aceitam aquela lei, outros não aceitam. É por essa imprevisibilidade, é impossível o legislador prever todas as situações que o homem pode criar, realizar. Isso então é, né, decorrente dessa imprevisibilidade, porque o ser humano é um ser complexo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o direito, a lei e a norma. Então, dentro desse raciocínio que nós acabamos de falar, que o ser humano é um ser complexo, a lei ela está no plano do dever ser, conforme nós falamos na aula passada, né? E não o que efetivamente o que efetivamente vai ocorrer pelo ser humano, pelo homem. Então, as normas só existem porque são descumpridas, né? Eu ouvi isso e venho pensando e acho que tem um cunho de forte possibilidade de razão essa afirmativa, de que a lei foi criada para que as pessoas, para as pessoas que não cumprem. Se as pessoas cumprissem o que é correto, o que é justo, já seria difícil porque cada um tem um sentimento de justiça. Mas, por exemplo, assinar um contrato de compra e venda, é óbvio que eu tenho que receber um bem e pagar por essa mercadoria. Então não precisaria lei para isso. Né? Existe a lei porque as pessoas descumprem esses compromissos. Então a lei, na realidade, eu tenho entendido como muito correta essa afirmação, ela existe porque para as pessoas que descumprem, né? E não para as pessoas que têm o hábito de cumprir os seus compromissos. A lei é a expressão, então, do comportamento da sociedade em determinados momentos. Ou seja, como há uma evolução na sociedade, como a evolução das relações sociais, a lei ela acaba evoluindo, mesmo que atrasada em relação às relações sociais, mas ela é a expressão, sim, da sociedade em determinado momento. A prova disso é a nossa Constituição Federal de 1988, que ela modificou, né, toda a estrutura social. Nós vivíamos numa ditadura e passamos a viver numa democracia. Então, há muita diferença do ideal do momento, né? Naquele momento as pessoas queriam liberdade e a Constituição foi criada muito em cima desses anseios de liberdade, de direitos, né? Nas sociedades complexas, pessoal, nós temos então vários segmentos sociais, como já tinha antecipado, e cada segmento social vai defender suas ideias, né? E as suas ideias são oriundas de determinados momentos da história. E o indivíduo, numa sociedade complexa como a brasileira, que é grande, né, vasto território, número de muitas pessoas, 230, 220 milhões de pessoas, cada indivíduo ele tem uma conformação, uma identidade com grupos e não com a nação como um geral. E dificilmente todos os brasileiros terão ideais comuns. Um ou outro, sim, talvez, nem mais torcer pela seleção brasileira, né? Ocorre de todos fazerem. Tem uns torce até contra. Então, e é assim, o ser humano, numa sociedade complexa como a brasileira, por ser grande, por ser desorganizada, por ser injusta socialmente, cada pessoa ela se funde a alguns segmentos, ela passa a integrar alguns segmentos e ela passa a defender aqueles segmentos. Então, é por isso que nós temos os grupos dentro da sociedade e eles se interchocam, eles se debatem e a ideia é que nenhum tenha muito mais força que o outro. A ideia é que haja um denominador comum que diminua os privilégios de uns e aumente as possibilidades de outros, né, os direitos de outros. O ideal é que todos tenham direitos segundo as suas perspectivas e seus segmentos, né? E por isso o direito serve para organizar essas ideias. E isso ocorre nessa disputa das ideias com os nossos representantes. Por isso que nós temos representantes nos parlamentos de produtores rurais, de sem terras, de empregadores, de empregados, de funcionários públicos. Isso é legítimo. Então, quando nós achamos, tal funcionário só vê aquele lado, ele está defendendo o segmento que ele tem proximidade. É assim que funciona. Então,
tem que todos os segmentos estarem representados dentro dos parlamentos para haver esse debate e se chegar a uma ideia menos injusta ou mais justa ou menos injusta, como for, de direito para todos dentro de um país. Então, isso é uma evolução, pessoal. Nós tivemos, em 1215, a Carta do Rei João Sem Terra, na Inglaterra, que teve que entregar alguns direitos, diminuir o arbítrio do Estado, teve que se comprometer com isso. E foi uma evolução, 1215. Tivemos 1789, a Revolução Burguesa, né, chamada de Revolução Francesa, em que houve avanços na área dos direitos humanos, houve uma redução do arbítrio do rei. Tudo é evolução, né? E os segmentos passaram a cobrar as suas necessidades, seus objetivos, transformar isso em direito. Então, a gente pode dizer que a lei surge de costumes, mas nem todo costume é uma lei. Há sanções legais para fazer cumprir a lei quando o Estado impõe, e há sanções morais. Aí eu dei o exemplo lá, né, dos mandamentos. Nós já falamos, o mandamento não matarás tem sanção moral. Se matar, vai para o inferno. Mas também se matar, vai para a cadeia. E o outro caso que eu falei, outro exemplo do mandamento é não cobiçarás a mulher do próximo. Esse mandamento não tem cadeia se alguém o fizer, mas tem uma sanção moral da igreja. Então, sanções são motivos para que as pessoas, né, cumpram esses mandamentos, tanto os legais quanto os sociais. Os fundamentos da norma como instrumento de controle social, esse é um fundamento da norma, né, controlar a sociedade para que possamos viver. Imagina se não existisse lei, não existisse previsibilidade. Se não estivesse descrito na lei não matar alguém, furtar, então quer dizer que eu poderia furtar, matar? Era uma possibilidade. Então imagina como nós nos sentiríamos sem essa proibição. Todos poderiam fazer tudo. A qualquer momento alguém poderia matar outra pessoa, tomar o patrimônio pela força. Então, um instrumento de controle social, né, o direito, implica considerar as mais diversas posições do segmento social, que eu disse, os grupos sociais têm que ser atendidos de alguma maneira. Lembra que eu falei na última aula que a legitimidade de uma Constituição, isso é uma frase do pensador que escreveu a obra Direito e Razão, Ferrajoli, né? Ferrajoli. Ele diz que a legitimidade de uma Constituição não está em atender a maioria. A legitimidade de uma Constituição está em atender toda a população. Todas as pessoas, de alguma maneira, devem ser protegidas pela Constituição. O Ferrajoli escreveu isso na sua obra Poderes Selvagens. Entrando ali para a parte final da aula, então, nós temos a legitimidade jurídica, né, que Max Weber trazia, que a legitimidade do direito ocorre quando há uma probabilidade de aceitação da ação social, ou seja, quando as pessoas vivem de uma certa maneira nas relações sociais e o direito é mais ou menos tem um equilíbrio da lei com essas relações sociais. E ele dizia, né, que a legitimação se dá pela dominação legal, tradicional, carismática. A dominação legal é pelas leis, domina então o comportamento das pessoas. Tradicional, pelas ideias de família, igreja, por exemplo. Então, ela domina o comportamento das pessoas. E carismática por uma liderança individual. Não sei, talvez a gente pudesse citar como exemplo hoje o Lula, o Bolsonaro, tem muitos seguidores que não pensam nos seus atos, nenhum nem de outro, nas suas atitudes, em relação ao direito, em relação às relações sociais benéficas para toda a população, para todos os segmentos, e acredito em tudo que eles falam, né? Eu acho que poderiam ser 2 exemplos, né? E existe uma crise de legitimidade, então a legitimidade se dá desta forma, né? Pela aceitação da lei em virtude de estar próximo às práticas sociais, pela dominação legal, lei tradicional, né? Segmentos sociais, família, igreja, carismática por uma liderança individual. Mas há uma crise da legitimidade. Quando o Estado se ausenta, porque as pessoas não acreditam ou ele não cumpre as suas funções para o que foi criado,
Para que existe o Estado? Para dar a segurança, de um ponto de vista liberal, do Estado liberal. Segurança às pessoas. Do ponto de vista social, é juntar os impostos de todos, dar segurança e entregar uma vida digna. Eu não vou pagar imposto se as pessoas, no mínimo as mais necessitadas, não tiverem uma vida digna. Para que eu vou pagar imposto? Para sustentar funcionários públicos, políticos? Não. Pagar imposto para que todos sejam beneficiados, principalmente as camadas mais vulneráveis. Então, uma crise de legitimidade, né, do Estado. E havendo essa crise, quando o Estado não entrega esses serviços mínimos, básicos à população, ele propicia a criação de diversos tipos de direito. É a chamada ausência do Estado. A gente vê muito isso na questão do crime, né? Onde o Estado se ausenta da entrega básica ou da proteção das pessoas, o crime organizado ele se infiltra e começa, inicialmente, ao menos, entregar essas necessidades básicas da população. Nem vou falar do Rio de Janeiro, vou falar do Rio Grande do Sul. Teve uma ação policial em Viamão, há uns 2 anos, creio, em que se descobriu que o crime organizado do tráfico calçava ruas num bairro, pavimentou uma praça, colocava luzes caríssimas, a lâmpada que nem o Estado não podia pagar, né? Criou uma forma de organização para promover, entregar emprego às pessoas. Claro que daí esses empregados acabavam comprando entorpecentes. Então, viram, o vácuo do Estado possibilita a criação de uma nova máquina jurídica, do novo Estado, que no caso do exemplo, o crime organizado. Isso em outros segmentos deve ocorrer também, pode ocorrer, mas eu estou falando do crime organizado porque é o mais sensível, onde a gente mais vê, é a que o melhor se organizou. Então, a crise de legitimidade, né, do Estado ocorre quando as pessoas não confiam mais no Estado porque não recebem o apoio do Estado, né? E aí o Estado deixa de ser o detentor único, né, irrestrito de ser o criador e aplicador da lei. E então a crise do Estado jurídico encaminha para discussões jurídicas, né? Nós temos o monismo jurídico e o pluralismo jurídico no campo das relações sociais, tá? Não no campo do direito internacional. No monismo jurídico, então, é aquele em que se entende que o Estado possui monopólio da criação e aplicação exclusiva da lei, e tem exclusividade no controle social, atua na legalidade e na legitimidade do Estado e da aplicação da lei. Mas em virtude da ausência do Estado, né, tem o que se discute hoje, né, chamado de pluralismo jurídico. Se o Estado não cumpre suas funções, não entrega os direitos básicos às pessoas, não entrega a proteção às pessoas, organizações como as criminais acabam fazendo e criando suas próprias leis e as pessoas acabam aceitando por bem ou, por vezes, aceitando por mal, né? Essas novas leis, essas novas ideias jurídicas, né? Inclusive, a gente sabe que existem até tribunais, né, do crime organizado, que julga, condena e executa a pena sem nem o conhecimento do Estado. Bom, então, pessoal, hoje era a nossa última aula de sociologia jurídica, sociologia e depois sociologia jurídica. A semana que vem veremos 1 ou 2 aulas de antropologia jurídica e aí passaremos a entrar em conceitos mais palpáveis, mais concretos, né? Como o estudo do que são e para que servem políticas públicas, direito e moral, o ordenamento jurídico moderno, né? Ainda que sucintamente, como eu falei. Certo? Então, boa semana a todos.